Bem, aqui no problema 7.14 eu tenho esse modelo aqui, né? De um ioiô. Um fio de massa desprezível, é preso verticalmente a partir de um ponto fixo e a outra extremidade enrolada várias vezes em torno de um cilindro uniforme de massa M de raio R, né? Então ele diz que quando o cilindro é largado, movendo-se verticalmente para baixo, girando, né, à medida que o fio vai se desenrolando, a peça circular vai girando. Ele quer que eu deduza a lagrangiana usando a coordenada X aqui, né, que ele está usando para apontar o eixo verticalmente para baixo. Determine a equação de movimento de Lagrange e mostre que o cilindro acelera para baixo com essa aceleração aqui, né? Ele comenta essa sugestão aqui para dividir a energia cinética total na parte de translação e rotação, né? De ômega é a velocidade angular em torno de 100 de massa. Você pode expressar ômega em termos de x, certo? Enfim, vamos aqui para o bloco de notas. Aqui eu tenho um esquema da situação, né? Eu estou olhando o cilindro de base circular de frente, paralela à base, então eu tenho só a circunferência aqui. A coordenada considerando verticalmente para baixo, a gente está chamando de x, eu estou colocando aqui na altura do centro de massa, né? Para ele acompanhar o centro de massa do cilindro. A questão é relativamente simples se a gente for fazer direto, mas é interessante da gente pensar algumas coisas. Por exemplo, a gente vai considerar aqui, né, esse cilindro num rolamento sem deslizamento, né? Porque como ele vai, no decorrer que ele gira conforme a corda aumenta de comprimento. Então, por exemplo, se eu coloco aqui só na horizontal para a gente visualizar, ele tem aqui um ângulo inicial 0 e depois de um tempo dt ele tem ângulo θ aqui, né? Está girando assim, portanto ele está indo aqui pegando a velocidade do centro de massa com certo VCM, e ele andou esse deslocamento L aqui, né? E evidentemente, como ele não tem como deslizar nesse fio a priori, né, considerando o melhor das situações, esse comprimento de arco também é L, né, coincide aqui. Então a velocidade dele é dr dt. Eu vou considerar só o módulo, né, para não ficar carregado. Vai ser o R é o próprio L, né? Então eu tenho dl dt. Então, como o raio é constante R, fica R dθ dt, né? E dθ dt, é claro, é ômega. Então eu teria V igual a R ômega, né? O ômega R. Então a primeira informação que a gente vai utilizar é que a velocidade do centro de massa, essa velocidade que ele está caindo aqui, né, vai ser ômega, eu vou usar esse Rzão aqui, ômega R, né? Ou outra coisa, né, interessante é essa sugestão que ele dá, a gente utilizar as parcelas da energia cinética, né, porque geralmente a gente escreve energia cinética assim, de forma geral.
1 meio de mv escalar v, né? Fica v quadrado. E entender o porquê que isso facilita a gente utilizar, pensar em parcelas, né, de translação e rotação. A gente pode entender isso se a gente perceber que isso aqui facilita geralmente quando a gente tem pontos, né? Os objetos são pontuais, então eu tenho um ponto definido aqui no espaço, que é a posição R, tem uma coordenada θ aqui. Essa posição dele é simplesmente R, a direção R chapéu, né? E a velocidade dele, se eu quiser obter o derivo, dr dt, isso aqui vai ser como R e R chapéu variam no tempo, fica R ponto R chapéu mais R chapéu ponto, né? Esse R chapéu ponto, ele é conhecido, ele é θ ponto na direção θ, e a velocidade fica R ponto R chapéu mais R θ ponto θ chapéu, θ ponto é ômega, então isso aqui fica ômega na direção θ chapéu. Ou seja, por ponto, se eu escrevo simplesmente a velocidade dessa forma aqui, né? V escalar V, ele me facilita porque basta eu escrever isso e a própria construção das coordenadas vão me levar à velocidade completa, né, na forma vetorial e consequentemente na forma escalar. Porque se eu faço V escalar V nesse cara aqui, isso aqui vai dar R ponto ao quadrado, né, os vetores unitários se cancelam, mais R ao quadrado ômega ao quadrado, né? De forma que se eu montar a velocidade da energia cinética, isso aqui vai ficar 1 meio de R ponto ao quadrado mais 1 meio de mr ao quadrado ômega ao quadrado, né? Ou seja, a descrição da velocidade escrita da forma geral, ela já leva consigo a informação para o ponto de que eu tenho parcelas de rotação e parcelas de translação nesse caso aqui. Por exemplo, se ômega for zero, eu tenho simplesmente R ponto na direção R, eu tenho uma translação na direção R somente. Mas se ele não é zero, entra aqui a parcela de rotação, né? Porque esse cara aqui é o momento de inércia. Isso aqui fica 1 meio de m R ponto ao quadrado mais 1 meio de I ômega ao quadrado, né? Ou seja, eu tenho a energia cinética de translação e rotação. No caso do corpo rígido, é mais interessante a gente pensar direto nessas parcelas, porque senão a gente teria que repetir esse raciocínio para cada elemento dm do corpo, né, diferencial de massa, e fazer toda aquela construção a partir do somatório para deduzir o momento de inércia, o que não é o melhor caminho talvez para você ganhar tempo aqui. Então a gente pensa já direto, geralmente quando a gente trabalha com corpo rígido, em parcela de energia cinética. Nesse caso eu tenho de rotação, né? Esse I aqui é em torno do eixo que está rotacionando. No nosso caso é o próprio centro de massa. E tem uma parcela de translação. Aliás, eu vou querer escrever a translação na frente. Eu vou ter isso aqui, que é o meio de M, esse V, que é o x ponto, né? Evidentemente vai ser o meu VCM, né? Velocidade do centro de massa.
Então eu tenho, já escrevendo aqui, x ponto ao quadrado mais 1 meio de I ômega ao quadrado. O I, a questão pede para eu utilizar o do cilindro, rotacionando em torno do centro de massa, que é 1 meio de mr ao quadrado. Então, eu vou querer escrever a lagrangiana em termos da coordenada generalizada x, que a questão pede. Então eu vou colocar esse ômega aqui em termos de x, certo? Isso aqui é x ponto sobre r. E já colocando aqui tanto o momento de inércia como ômega dentro da equação, isso aqui fica 1 meio de m x ponto ao quadrado mais 1 meio de 1 meio de m r ao quadrado vezes x ponto ao quadrado sobre r ao quadrado, o ômega aqui. Então esses caras aqui vão ser cancelados. Eu vou ficar com 1 meio de mx ponto ao quadrado mais 1 quarto de mx ponto ao quadrado. Isso aqui dá, multiplico por 2 aqui em cima e embaixo, dá 3 quartos de mx ponto ao quadrado. Então a energia cinética, né, a função de x ponto, está me dando aqui igual a 3 quartos de mx ponto ao quadrado. Bem, indo atrás da energia potencial, considerando esse cara aqui como zero, né? Então o eixo está apontando para baixo. Isso significa que a energia cinética, o de x, vai ser menos mg x, né? Porque eu tenho que colocar esse menos, porque se eu penso no peso, ele tem que ser menos du dx aí na direção x, né? Que é essa aqui. E tem que dar mg na direção x, né? Então, como eu escolhi o x para baixo, a gente tem que introduzir esse sinal de menos para permanecer essa forma válida aqui, né, da força de um campo conservativo. Enfim, a lagrangiana, então, é a função de x de x ponto, t de x ponto aí nesse caso menos u de x. Eu tenho que a lagrangiana vai ser 3 quartos de mx ponto ao quadrado mais, vai ficar menos com menos, né, mais mg x, né? Então eu encontrei lagrangiana em termos de x, a coordenada x ponto, como a questão pediu. Agora eu tenho que resolver a equação de Euler-Lagrange, né? Então a equação de Euler-Lagrange me diz que del L del x é igual a ddt del L del x ponto. Olhando para a lagrangiana, del L del x é 3 meios de mx ponto. 3 meios de mx ponto, derivando aqui. E del L del x ponto epa, estou cometendo um erro, cadê? Isso aqui é a derivada para x ponto, né?
E o del L e del X é mg. Tá aqui. Então, eu vou ter mg igual a ddt desse cara aqui. Vai ficar 3 meios de m x 2 pontos. Certo? Cancela m com m, né? Então obtém que a aceleração x 2 pontos é 2/3 da aceleração da gravidade. Só ajeitar esse 2. Que é o que ele queria aqui, certo? Então, é isso.